bem? Eu sou a Maíra, da Campinas Tech. Queria agradecer a todo mundo que está aqui participando com a gente hoje. Agradecer ao Andrews por ter topado o bate-papo de hoje, contar um pouco da sua experiência. Eu vou compartilhar a tela aqui rapidamente para falar um pouquinho sobre o que é a Campinas Tech, o nosso propósito e como que a gente vem entregando valor para os nossos associados. Peraí. Bom, a Campinas Tech é uma associação sem fins lucrativos que tem o objetivo de apoiar o empreendedorismo de alto impacto. Nosso objetivo principal é formar novos empreendedores e a gente faz isso através de eventos como esse, através do próprio networking que a gente realiza, workshops, e a gente tenta diminuir a capacidade do empreendedor de errar. Então, por isso, a gente é inclusivo, então todo mundo pode contribuir. Resiliente, então quando a gente pensa em empreendedor em resultados a longo prazo. Altruísta, então que a gente está aqui dar antes de receber, é bem um princípio de comunidade mesmo, e colaborativa, que é uma troca de informações abertas. Por nós sermos uma associação, hoje a gente se mantém através de membros, né? Então, desde uma pessoa física, ela pode se associar, até uma grande empresa. Nós temos o plano gratuito também, para quem está começando ainda a empreender e precisa desse portal de apoio. Esses são os nossos valores e alguns dos nossos benefícios. Então, o valor é bem baixo mesmo. Então, para você ser uma pessoa física, paga R$50 por mês e já tem acesso a um grupo de WhatsApp para fazer networking. Até o final do ano a gente vai migrar para o Slack, então a comunidade vai realmente aumentar. A gente consegue divulgar oportunidades, ganhar cortesias nos eventos, eventos pagos, né? E a gente agora está abrindo a mentoria individual. Então, é uma ótima oportunidade para todo mundo. Um pouquinho do nosso próximo evento, que é o Master Guide. O Master Guide ele é um evento fechado para 15 pessoas no máximo. A gente aumentou um pouquinho a vaga, tá? O próximo mentor vai ser o Ricardo Cardoso, que ele é o CEO da Enforce. Hoje a gente teve uma conversa super bacana no Instagram da Campinas Tech com a Renata da Enforce também. Então, quem tiver disponibilidade, é só acessar no nosso Instagram para conferir esse bate-papo, conferir um pouquinho o que a Enforce faz. Esse Master Guide, ele é uma mentoria temática, então o Ricardo ele vai falar sobre fusões e aquisições, bem interessante. E quem quiser se inscrever durante o evento, se associar na Campinas Tech durante o evento, a gente vai dar a primeira mensalidade gratuita, tá certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato no nosso e-mail. E é isso. Bom, o Andrews, Andrews, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. O Andrews, ele é graduado em Engenharia da Computação pela PUC Campinas e fez um MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV. Teve uma grande experiência aí no CID, e hoje ele faz parte da empresa You Can Event. Então, Andrews, se você puder contar primeiramente o que é essa startup, que ela é baseada lá em São Francisco, né? E daí contar a sua jornada, saída de uma empresa grande como o CID e para uma startup fora do Brasil, vai ser bem legal. Tá bem, Maíra. Legal. Todo mundo está me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Certinho. Show. Bom, prazer, pessoal. Estou super nervoso, assim, fico tremendo um pouquinho. Sim, então, às vezes eu acho que eu vou falar um pouquinho em inglês, um pouquinho em português, acabar misturando um pouco. Voltei recentemente dos Estados Unidos para me casar e fazer realizar alguns planos que a gente tinha aqui no Brasil. E é isso. A You Can Event, né? Nossa empresa começou lá em Portugal, acho que há 3 anos e meio atrás. Só que aí a gente percebeu que a gente queria sempre quis, desde o início, escalar, né? Ser uma empresa escalável. Então, desde o início, a gente pensou, ok, ótimo. Qual é um grande mercado para você ter uma empresa super escalável e criar uma das maiores empresas do mundo? Ok, Silicon Valley. E aí surgiu uma oportunidade da Blue Startups, em Portugal, em parceria com o governo de Portugal, se não me engano. E a gente foi convidado para participar
dessa mentoria pela Bloom Startups no Havaí. E aí o meu CEO, né, Antônio, ele foi para lá, levou a empresa para lá, e essa foi a oportunidade que a gente teve de começar a empresa nos Estados Unidos. E a gente, desde então, está lá hoje no Vale do Silício, que foi o lugar que a gente escolheu. É bacana pensar nisso, por que a gente escolheu o Vale do Silício. A gente, às vezes, conversa sobre isso na nossa própria empresa, e alguns dos motivos foi que o mercado da Califórnia é um mercado muito grande. E acho que eu já até conversei isso com o Omar antes. Se a gente for comparar a Califórnia apenas, ela seria como se fosse o quinto país do mundo em termos de receita. Então, a Califórnia sozinha, ela é como se fosse o quinto maior país do mundo. Ela é muito grande. Então, ela abre muito essa oportunidade para startups escalarem lá. E fora que tem, além do mindset, todo o mindset empreendedor, empresas de tecnologias que já também estão no Vale, isso ajuda muito mesmo a estar lá. Bom, o que a You Can Event faz, né? A gente, há 3 anos atrás, começou com esse sonho com essa missão de unir as pessoas através da celebração, né? E isso se dá muito através de eventos. E isso é muito legal. E como que a gente atinge, né? Como que a gente, então, atinge essa missão? Um dos meios é indo por um caminho que é muito forte na indústria dos eventos, que é a venda de serviços. Então, o nosso principal negócio, há 3 anos atrás, eu vou chegar, que a pandemia mudou tudo agora nesses últimos meses, mas era fazer a venda de serviços online para eventos. Então, por exemplo, a gente tinha tudo, videógrafos, fotógrafos, espaços para eventos, entertainers. Nossa, são 15 categorias. E tudo que você precisasse para um evento, você conseguiria ir lá e fazer a contratação. Um dos pinpoints, né, que quando a gente está numa startup, a gente sempre fala, qual que é o problema que você resolve? É muito estressante e é muito complexo você montar um evento num curto espaço de tempo. A gente vê aqui, próprio fazer um Zoom já exige preparação. Quando você vai ainda para fazer um evento offline, a complexidade é muito alta. A gente estava indo muito bem, trazendo tração, tudo, quando veio a pandemia, e aí a gente precisou rapidamente pivotar, porque os eventos globais, eles foram todos cancelados. E eu acho que o mindset que a gente teve, muito rápido naquele momento, com o nosso time em São Francisco, a gente conseguiu pivotar muito rapidamente e criar um novo produto para a pandemia, que a gente até se orgulha bastante, é um produto bem legal, e eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, tá bem? Esse aqui é o nosso website da You Can Event. Então, o que aconteceu? Todos os eventos foram cancelados, o que a gente fez? Vamos... E porque a gente já tinha um produto para eventos virtuais, né? Para mostrar para o nosso customer, para o nosso cliente, como o evento dele seria antes do evento dele acontecer no offline, a gente pensou, vamos utilizar dessa estratégia, então vamos utilizar do que a gente já tem e criar um novo produto, que é um produto online para virtual events. E hoje a gente pode dizer que é um dos melhores do mundo para eventos virtuais. Eu vou mostrar aqui só um teaser de um dos nossos clientes. Vai ser muito legal. Acho que vocês podem ver, né? Esse é um evento para o Latino Franchise. Está utilizando tecnologia de ponta na parte da parte de games também, então isso é muito bacana. As pessoas podem fazer compras online durante o evento, além de se comunicarem umas com as outras, tudo isso, speakers, né, até toda a parte de apresentações. A pessoa pode também fazer compras online, você pode ter sales representatives em cada booth, você pode expor suas empresas, né, sponsors, você pode trazer sponsorships, porque uma das coisas que aconteceu também no mercado americano foi que, porque não haviam mais eventos, as pessoas
não tinham como ser sponsors em eventos, né? Então, isso também é algo que tem sido muito procurado. Bacana, né? Mas é basicamente isso, Maíra, desculpa. Legal. E conta um pouquinho o que foi mais difícil para você trabalhar numa startup fora do Brasil, né? Acho que a gente já conhece um pouquinho dos desafios diários de uma startup daqui, mas como foi para você essa transição? Foi um pouquinho complicada por causa do inglês, principalmente. Quando você vai para um mercado novo, como o mercado americano, por exemplo, um mercado novo para mim, no caso, né? E até hoje é mais complicado, porque a comunicação é muito importante. Tanto seja com team members, com membros do time, seja com investidores. Quando você é uma startup, você acaba se comunicando com todo mundo, com todo o ecossistema, né? Então, eu acho que esse foi um dos principais desafios. Vou dar um exemplo. Nós brasileiros, agora eu não sei aqui os empreendedores brasileiros como que a gente se comunica aqui, né? Mas quando eu, por exemplo, trabalhava na empresa privada, a gente tinha muito daquele costume de e-mails longos, né? Olha, espero que você esteja muito bem, assim por diante, espero que tudo esteja correndo super bem, blá, 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 e depois você era um pouco mais direto do que você precisava. Quando você vai para um mercado americano, é tudo muito mais direto. Você até assusta um pouco, né? Porque você fala assim, poxa, será que essa pessoa está um pouco brava comigo pelo e-mail que ela me enviou, né? Porque é um online e-mail, tipo, é um e-mail de uma linha. Então, isso foi um pouco impactante para mim. E isso influencia muito, porque se você manda e-mails um pouquinho mais longos, quando você tem uma startup, você precisa mandar e-mail, você precisa se comunicar, muitas vezes você não tem respostas, né? E, e quando eu comecei a perceber um pouco mais disso, aprendi muito com o meu CEO, o Antônio, que ele já estava em São Francisco fazia alguns meses, ou quase um ano. A gente teve que ir arrumando um pouco da comunicação para o mercado americano, que era muito diferente. Inclusive para landing pages, no seu website, para tudo. Ele veio do mercado, ele veio de Portugal, né? Então, ele também tinha um costume como os nossos brasileiros, assim, e ele teve que se adaptar. Então, comunicação foi um dos desafios mais importantes para a gente também. Legal. E eu vou fazer uma pergunta. Pessoal, podem ficar à vontade para fazer pergunta. Quem estiver aqui na sala do Zoom pode abrir o microfone, abrir a câmera para perguntar. E quem estiver no nosso YouTube, é só mandar no chat que a gente consegue visualizar daqui, tá certo? Você falou sobre atuar em várias áreas, né? Empresa pequena, a gente já vê isso, mas principalmente em startup, a gente tem uma locomoção de áreas, né? Então, você é do financeiro, mas você tem que olhar o marketing, você tem que olhar a parte de vendas, e você fez engenharia, né? Então, que é uma coisa bem quadrada, assim, né? Bem certinho. E como foi para você estudar outras áreas e já estar trabalhando numa startup? Enfim, conta um pouquinho sobre essa. Basicamente, a gente faz tudo mesmo. Inclusive, foi engraçado que eu acho que eu ouvi semana passada que você até limpa o banheiro, né? Você vai. Não lembro quem falou, acho que foi inclusive em um das conversas aqui na Campinas Tech, né? Uma conversa online. Você faz de tudo. Você programa, você corre atrás de investimento juntos. Eu até uma vez, quando eu vim para cá, fui conversar com o Mar sobre isso. A gente teve um almoço, tudo. É muita coisa. E você vai aprendendo ao longo você vai aprendendo ao longo do caminho cada uma dessas coisas. Eu particularmente tive a sorte de aprender muito com o Antônio, que é meu CEO, e ele já tinha quase 2 anos de experiência com startups, né? Com a You Can Event mesmo, então ele já aprendeu ao longo desse caminho, e aí eu fui aprendendo muito com ele e depois com outros team members também, né? E eu confesso que ele já chegou a me falar assim, poxa, você é engenheiro mesmo, é bem quadradinho, assim, não consegue muito bem, às vezes, se adaptar, né? E agora eu tô tentando ser mais maleável nesse sentido, mas eu ainda sinto que vem muita coisa desse background. E aí, eu acho que uma das coisas que é bom
por exemplo, tem áreas que eu me dou muito bem, que eu sou melhor. Por quê? Por causa da área de engenharia. Então, ele já percebeu isso também, como um principal gestor da organização, ele já percebeu isso e ele falou assim, ok, Andros, então, eu acho que você, talvez, na nossa área de analytics, de projeto, project manager, vai se adaptar muito bem a esse sentido, entendeu? E aí, eu acho que vai da visão do líder também da startup, perceber o que cada um tem de mais forte e posicionar cada team member para as áreas que são extremamente importantes da empresa. Posso estar chovendo um pouquinho no molhado, né? Porque isso realmente é o que a gente faz, mas eu pude ver isso na prática, atuando nesses 3 anos, assim, passando por cada área. Foi bom, por exemplo, teve uma vez que eu precisei ser, inclusive, CEO interino, porque ele precisou fazer uma viagem para Copenhagen para investimento, e eu consegui, durante 2 semanas, atuar como CEO interino ali, sabe? Ficar oversee cada área, né? Ficar vendo cada área. Mas tem áreas que a gente é mais forte, realmente, comunicação, a forma como a gente lida com outras pessoas, e aí é bom quando você consegue exponenciar isso no seu departamento. Legal. A Cristiane, ela tem uma pergunta que ela me mandou no chat. Cris, pode ficar à vontade. Legal. Oi, Grande. Andres, não é uma pergunta, é dar parabéns para você. Oi, Cris, obrigado. A Muito gente está legal, viu? te ouvindo e é muito bom ver o seu sucesso, viu? Eu Obrigado, acho que a minha Cris. câmera não está funcionando, mas, Andres, parabéns, viu? Eu estou muito feliz aí de ver você. E você falou que já fazem 3 anos, é isso? Já sim, faz mais ou menos 3 anos que eu já tô na empresa, exato. Três, E três você anos e saiu meio. do Brasil? Sim, agora eu tô agora no Brasil, mas fiquei lá por mais ou menos 3 anos e meio, e aí vim para o Brasil aqui para resolver alguns, não digo problemas, porque são coisas boas, né? Casamento, tudo isso daí, e para depois voltar para os Estados Unidos. Que legal. E quantas pessoas tem na startup agora? Uau, isso é uma boa pergunta, Cris. A gente começou, quando eu fui para lá, tinha 3 pessoas na startup, 2 em São Francisco e uma em Portugal. Isso há 3 anos atrás. Uhum. Agora nós estamos com aproximadamente umas 25 a 30 pessoas, se não indo para quase 40. Precisaria contar, mas é que tem agora pessoas que eu nem tenho tanto contato, que são pessoas de fora. Outsourcing também, pessoas que estão trabalhando conosco. Parabéns, o bom é ver o Obrigado. sonho realizado, né? Isso é muito importante. Sim, obrigado. Precisando de alguma coisa, conta com a gente também. O mesmo também. Obrigada, Maíra. Imagina. Andrews, conta um pouquinho sobre networking. Você já foi com networking preparado para lá? O Omar está fazendo agora também um processo de aceleração. Ele comenta que precisa, né, ter pelo menos alguns contatos lá. Como que foi para você isso? Você já tinha alguns contatos ou você fez isso quando você já estava lá? Não, essa é uma parte bem legal. Não tinha nenhum contato e comprei a passagem de, tipo, relance, assim, porque veio uma promoção do Decolar na minha caixa de entrada, né? Bendito marketing digital, né, pessoal? Realmente esse negócio funciona muito bem. Enfim, retargeting e assim por diante. Eu tinha já colocado sabe quando você coloca para você receber um aviso quando tiver uma promoção de passagem? E eu estava num momento de muito estresse na minha vida, querendo já realizar alguns sonhos que eu tinha há algum tempo, e um deles era ir para o Vale. E aí, quando eu recebi essa mensagem do Decolar, eu falei, ok, estava R$ 3.300 a passagem, chegou por 2.400. Peguei, não pensei 2 vezes e comprei, mas eu nem tinha já nada lá, assim. Eu falei assim, ok, vou passar minhas férias lá, nesse caso, né, e vou ver como que eu vou fazer, e vou fazer networking lá, né, esse foi meu objetivo principal. Só que aí, eu também tinha voltado da Patagônia, porque tinha vindo de férias da Patagônia, e tinha gastado em dólar lá, e eu não tinha tanto dinheiro, né. Aí eu pensei, ok, eu acho que se eu conseguir fazer freelance nos Estados Unidos, eu consigo pelo menos pagar minha estadia lá e assim, fazer o networking, passar minhas férias, freelance, e de repente também já
já ocorrem algumas oportunidades por lá. E deu certo. Aí eu, na mesma noite, mandei uma mensagem no Facebook, postei uma mensagem, pessoal, estou procurando um quarto em São Francisco. E nessa mesma noite o Antônio já me enviou uma mensagem. Olha, estou procurando também por um engenheiro. Então, por que você não vem aqui e passa 15 dias? A gente trabalha juntos aqui, né? Você me conhece, eu conheço, e eu te conheço, e a gente basicamente se conhece, né? Você bem conhece a nossa startup. Acho que na época a gente nem estava pensando tanto em trabalhar, era mais assim, você vem aqui, de repente você faz algum trabalho conosco, treinamentos e assim por diante, e depois, se a gente gostar de você, você continua na startup, a gente vê como faz. E basicamente deu certo. Eu fui lá e conheci o Antônio, gostei muito do Antônio, eu acho que era o que eu estava procurando quando eu fui para os Estados Unidos, era principalmente ter alguém que era muito proativo, sabe? Que queria ir muito para frente, que tinha uma visão para frente, que tinha um positivismo muito grande, então eu acho que isso foi algo bacana. Aí chegando lá, consegui fazer networking com bastante pessoas, com outras startups também, e foi assim, mas não tinha nenhum networking lá antes de ir. Legal. Tem uma pergunta aqui no YouTube, da Aham, Andiara. Ela aham. perguntou, se fala muito sobre a cultura do Vale do Silício. Você vivenciando essa cultura, como que define ela? O que ela tem de tão diferente ou inovador? Uau, boa pergunta. Ok. Ok, ok, ok. Eu acho que... O Mar, se quiser me ajudar nessa resposta também, tá bem? Você já, também já passou por... Você já estudou sobre isso, mas Hum. eu acho que o mindset daquele local para inovação ajuda muito, assim. Então, vamos lá. Você tem um local como Campinas, por exemplo, que tem universidades. Então, lá você tem Stanford, que é uma universidade bastante conceituada. Você tem algumas universidades ao redor. Tem uma famosa também, que eu esqueci o nome agora, na parte de cima. Berkeley. Berkeley, exatamente. Então, essas universidades, elas já têm um histórico muito forte de inovação, né? E elas puxaram isso muito forte. E aí depois você tem também as principais venture capitals que estão ali. Aí você tem todo um passado do Vale em inovação também. Isso definiu muita cultura ali. E aí você tem o clima que é muito propício, você tem um transporte que é muito propício, você tem uma metrópole que também é como São Paulo, por exemplo, né? Que tem, não por tanto ter prédios assim, mas tem muitas empresas. Então, tudo isso também ajuda muito nesse mindset empreendedor, novos negócios, business acontecendo a todo momento, novas startups sendo criadas a todo momento. Acho que isso ajuda muito. Ô, Márcio, se eu esqueci alguma coisa, fica livre para... O que eu mais ouço falar eu nunca tive no Vale, lógico, tenho um sonho de ir para lá, mas eu acredito que seja a possibilidade de colisões que você tem com gente que pensa tão grande ou maior do que você, assim. Exato. Eu acho que na minha visão é isso, é a possibilidade de ter... Que é muito do que a gente tem de visão aqui no Campinas Tech, né? Pô, Campinas tem que ser um lugar que gente boa colide com gente boa e faz coisa boa, né? Então, lá você tem os investidores, você tem muitos bons empreendedores, você tem muito bons negócios e acaba que sai coisa boa. Acho que na minha visão é essa. Sim, é legal. A gente brinca que lá tem até o clima ideal, né? Porque São Francisco, por algum tempo do ano, por um bom tempo do ano, ele fica com um clima meio nublado, meio frio também, então as pessoas ficam mais, tipo escritório mesmo, assim, trabalham, estudam, as pessoas estão sempre pensando em business, e a gente fala que até o clima ajuda muito nisso, sabe? E eu acho que é que nem o Marco comentou, você tem muitos empreendedores lá também, tem, por exemplo, Elon Musk, tem a Google, Apple, tem todo esse pensamento vindo a todo momento nesse local. Tem a You Can Event lá também, entendeu? Então,
Antônio Trincão. É legal. É isso. Fala um pouquinho das suas de práticas que você aprendeu lá, que gostaria de passar para a gente, alguns ensinamentos. Legal, obrigado, Maíra. Esse é um ponto bacana também. Bom, nesses 3 anos, pessoal, o que eu consegui, acho que capturar bem, assim, de novo, eu sempre falo isso porque é muito legal ver o papel do CEO no coaching dos seus empregados, né? Mas eu aprendi também muito com o meu CEO, a cultura da empresa, ela é muito importante, né? E ela vai levar você a também atingir alguns resultados importantes como pessoa, como colaborador na própria startup, como executivo e assim por diante. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho um negócio bem legal que a gente... Duas coisas que a gente fez, que vai responder sua pergunta. Uma delas é o nosso coaching protocol. Esse aqui é o meu, basicamente. Depois posso mostrar um geral para vocês. Mas espero que isso ajude e agregue também. Então, como que funciona? Eu tenho aqui no meu coaching protocol várias atividades que eu tenho que fazer para poder ter um crescimento pessoal e profissional, ok? Isso aqui não se aplica só à corporação, mas sim à empresa toda. Então, quando você está numa startup, sua vida profissional e pessoal, ela se mistura muito, né? Quase que 24 horas startup, pessoal, profissional, o que é bom também, porque é algo que eu particularmente gosto muito. Então, a gente... O que é esse coaching protocol que a gente estabeleceu na nossa empresa, né? A gente tem vitaminas, estudos diários. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente crescer como pessoa e a empresa ela é formada por pessoas, a empresa vai crescer também. E a empresa vai se recuperar, de repente, de alguns problemas, e a empresa vai, de repente, encontrar soluções criativas, e a empresa vai superar dificuldades que, de outro modo, não conseguiria, entendeu? Então, a gente acredita muito que se cada um na empresa crescer, a gente cresce também. E aí tem pessoas que dizem isso não veio da gente, mas que se a gente crescesse 1% ao dia, seria 30% ao ano, 365%, 30% ao mês, 365% ao ano, né? Só que muitas vezes a gente entra num loop de trabalho que a gente para de crescer. E isso não é bom para uma startup que precisa de crescimento constante a todo momento, né? Então, o que a gente pensou? Ok, se a gente fizer algumas atividades que, no final do dia, a gente contabilize 1% de crescimento pessoal, né? Isso já vai voltar para a empresa e vai agregar tanto a profissional quanto a pessoal. Então, a gente tem a parte de suplementos e uma rotina diária. Depois, a gente tem o nosso schedule, né? E aqui entra coisas bastante legais, que dormir é muito importante para quem está numa startup, para não entrar em burnout. Exercício físico é muito importante. Ouvir, ler, fazer ginástica é muito importante também. Meditação é muito importante. A gente ouve isso bastante lá em São Francisco, nos Estados Unidos, e o pessoal tem esse hábito de fazer. E até colocar coisas que a gente gosta. Por exemplo, eu gosto de tocar violão, como o Omar. Então, eu tento praticar isso. Esse aqui tá diferente, tá? Porque isso aqui tá no meu período de férias, até mais férias, não tá nos dias que eu tava trabalhando. E aí, outra coisa bacana, pessoal, se tiverem alguma dúvida, vai me dizendo, ou se pedir para eu parar, eu pauso também. Esse aqui é o calendário. Então, coloquei aqui em outubro, dia 22 de agosto, por exemplo. Esse aqui é um calendário pessoal que eu preciso me atualizar com notícias de manhã, tomar vitaminas, fazer alongamento, correr, comer comida saudável, dormir bem. Dormir tá mais difícil aqui. Fazer meditação, audiobooks, reading, studying e assim por diante. Então, isso aqui vai me ajudar a ter esse 1% de crescimento ao final do dia. Então, no final do dia, eu já fiz novas conexões, por exemplo, até no LinkedIn, o que pode abrir oportunidades para startup no futuro. Então, eu me conecto com investidores, eu me conecto com pessoas, com outros CTOs, eu me conecto com product managers, designers e assim por diante.
Eu faço uma autorreflexão própria da minha área e faço uma autorreflexão do futuro. Deveria estar fazendo mais English Training também. E aí eu faço o que é técnico, o que eu preciso treinar, faço leituras. E faço leituras diárias de livros. Aí você me pergunta, nossa, Andres, é muita coisa para fazer durante o dia, né? Como que a gente faz com isso? Às vezes, alguma dessas atividades são 5 minutos, por exemplo. Você não precisa ficar meia hora. E eu consigo fazer algumas atividades, como, por exemplo, estou lavando louça, estou ouvindo audiobook, o que me ajuda muito. Então, só para te dar um exemplo, eu estou correndo, às vezes eu estou ouvindo audiobook também. E você acaba, por incrível que pareça, aprendendo algumas coisinhas. Por exemplo, eu estava ouvindo um audiobook do Abraham Lincoln, né? Sobre a liderança de Abraham Lincoln. E aí ele fala um negócio que parece super simples, mas é muito importante. Por exemplo, se você é um executivo e algumas pessoas da sua empresa não estão entregando, alguns outros executivos não estão entregando, pessoas que você lidera, às vezes a melhor solução não é você tirar essa pessoa bruscamente daquela função, mas reduzir um pouco das responsabilidades daquela pessoa para que ela possa ser mais produtiva e, de repente, se recuperar. E assim por diante. Se ela não se recuperar, aí você tem que tomar uma outra alternativa, entendeu? Então, são atitudes, conhecimentos pequenos, mas que te levam a ter um crescimento e que te levam a sua empresa a crescer. Quando a gente pivotou para esse novo produto, né? Uma das questões que a gente colocava bastante entre nós, entre o Antônio, eu, o Felipe, que também pessoas da Founding Team Members, será que as nossas decisões estão sendo out of growth ou out of fear? Será que as nossas decisões estão sendo por medo, né, ou por crescimento? E tudo isso é porque a gente foi aprendendo e foi crescendo para poder tomar melhores decisões ao longo dessa jornada, entendeu? Basicamente é isso. Outra coisa bacana que talvez agregue para as pessoas que estão nos assistindo, né? É uma coisa que foi criada pela nossa empresa também, a gente chama de 3Y Productivity, que nos finais de semana ou na sexta-feira, não precisa ser no final de semana, mas na sexta-feira, você tem que parar um tempinho e preparar a sua próxima semana, né? Então, o que a gente coloca? O que é pessoal aqui, o que é esportes e saúde nesse lado e o que é para a empresa nesse lado aqui. E aí, depois, no próximo estágio, você vai priorizar essas atividades aqui entre o que é mais importante, o que é menos importante, o que é urgente e o que não é urgente. Então, você começa a sua semana já sabendo nas atividades que você tem que focar, você já fez todo o schedule das suas atividades para a semana, então você consegue ser muito produtivo, você consegue ter tempo até para as outras coisas também. E a parte artística que a gente coloca bastante de repente, você criar músicas novas, isso te traz alguns benefícios para a própria startup também. A nossa startup, por exemplo, tem uma música. E quando a gente vai para reuniões com investidores, a gente leva o violão e também, às vezes, até toca, né? Nas nossas reuniões, a gente tem tudo isso, a gente toca o violão, toca a nossa música. E é legal, porque isso mostra a cultura que você tem até para investidores, isso mostra a energia, né? Uma startup, você precisa ter muita energia, muita mesmo. Então, essa parte artística, quando você traz, é muito legal para dentro da startup também. As pessoas, é bom. Assim, você vê que algumas pessoas têm alguns dons, outras pessoas têm outros dons também. Legal? Isso responde um pouquinho? Responde. Eu vou fazer uma pergunta relacionada ao último que você falou, sobre cultura mesmo, né? Tem uma pergunta do Omar Branquinho também, perguntando se você sentiu alguma dificuldade na parte cultural, diferença de tratamento, por exemplo. Mas eu quero incrementar um pouquinho a pergunta do Omar, mas falando um pouquinho sobre a cultura das empresas. Você sentiu alguma diferença, por exemplo, porque você estava no CID aqui em Campinas, uma empresa grande, conceituada e tudo mais. Aí você mudou totalmente, mudou a cultura do ambiente, né? E mudou a cultura de empresa, né? Porque o CID é uma cultura um pouco mais tradicional e uma startup tem uma cultura muito mais volátil, né? Conta um pouco dessas duas culturas. Ok.
Sim, sim. Na época que eu estava no CID, eu tinha algumas responsabilidades, né? Com o time, mas é que assim, ok, vamos lá. Quando você está numa startup... Ai, caramba, como que eu vou responder essa pergunta bem? As suas atividades, o número de atividades, elas crescem, né? E muitas atividades que também envolvem com a parte de revenue, trazer revenue para a empresa, é sua responsabilidade, né? Então, o nível de... Não posso dizer isso porque tem pessoas muito responsáveis, claro, e, assim, responsabilidade você tem que ter em qualquer departamento que você tá, né? Mas eu acho que eu saí de uma posição que eu era funcionário, né? Para uma posição que eu era quase que dono de empresa. E isso tem diferença. Eu sou dono, na verdade, tenho shares, tenho participação na empresa. Então, isso tem muita diferença, eu acho. Acaba criando muita diferença. Em que sentido? As suas ações, também, numa startup, elas acabam tendo um maior impacto nos resultados, muitas vezes. É claro que tem exceções, tá? Empresas grandes, empresas pequenas, mas numa startup você tem menos receita, às vezes, né? No comecinho, e cada ação tem que ser feita com muito mais rapidez. Você precisa aumentar o seu nível de produtividade lá em cima, porque você tem muito menos pessoas trabalhando. Eu acho que esse é um grande ponto também para se tocar. Quando você está numa startup, numa empresa como, por exemplo, o CID, vou colocar como CID, ele tem 400 funcionários. Já acho que na época tinha chegado a 1.200, depois houve algumas mudanças, aí 400, acho que por causa de uma das crises também que a gente teve no país. Mas imagina, então você tem 400 funcionários, cada um desenvolvendo uma atividade pequenininha. Quando você vai para uma startup, como eu fui, você tem 4 funcionários, então você tem que ir para os mesmos departamentos, se você for pensar, né? Você precisa de marketing, você precisa de operações, você precisa de sales, você precisa de tecnologia. Então, você acaba tendo muito mais atividades, com muito menos pessoas. Então, isso cria-te um senso um pouco de responsabilidade também nesse sentido, sabe? Porque como tudo depende de você, e se você não depende se você é cobrado, e, e a vida da startup está muito em jogo nas suas mãos, enquanto que acho que quando você está numa empresa um pouco maior, isso está bem mais distribuído também, entendeu? Não sei. Omar, se quiser acrescentar alguma coisa, pessoal, fiquem à vontade para acrescentar. É algo que veio agora na minha mente, assim, nesse sentido. Entendi. E fala um pouquinho sobre a cultura mesmo do Vale, da pergunta do Omar, falando um pouquinho sobre... Ai, perdi a pergunta dele. Aqui, ó, diferença de tratamento. Aham. Se existe essa diferença de tratamento, por exemplo? Como que... Você pode elaborar um pouquinho melhor a pergunta só para eu... Ó, sentiu alguma dificuldade na parte cultural? Diferença de tratamento, por exemplo? Tá, aí você fala em, por exemplo, entre um americano e um brasileiro. Isso. Acho que foi isso. Ok, acho que... Eu acho que nem eu comentei no começo, eu acho que a comunicação, ela causa um pouquinho disso, assim, essa diferença. Porque quando você se comunica muito bem e com um inglês muito bom, você traz também credibilidade, entendeu? Se você é um bom comunicador e ainda se comunica bem na língua, você traz credibilidade. Então, vamos supor na parte de sales, né? Se você não se comunica bem, ou se você fosse um americano, o sales pitch, ele soaria talvez um pouco melhor, entendeu? E nessa parte, assim, se você não se comunica bem, você perde credibilidade, as pessoas não te dão tanta atenção. Falando um pouquinho de startup, sales e go-to-marketing, assim, falando um pouquinho de mercado, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo muito legal. A gente tem o Henrique, né, da Brex, e o inglês dele é perfeito, tipo, super bacana. Então, a gente até usa isso como um exemplo. Eu acho que isso reduz um pouco dessa diferença cultural. Então, quando você tem uma comunicação boa, tá? Com relação a
o pessoal de São Francisco, como São Francisco é muito multicultural, é muito mesmo, mexicanos, brasileiros, italianos, franceses, então você não percebe nenhum tipo de preconceito, assim, pelo menos eu não percebi, sabe? Sempre foi muito legal conversar com pessoas, interagir com pessoas, eles são muito abertos, e todo mundo tem um sotaque diferente, então isso é bem legal também, todo mundo tem um accent diferente. Então, dessa parte, não. O pessoal em São Francisco, no Vale ali, é muito multicultural. Não sei em outras partes dos Estados Unidos também. Acho que é isso. Responde um pouquinho da pergunta? Respondeu. O Omar gostou também da questão da música nas reuniões. Ele perguntou como que você conduz essa atividade da música na reunião. Ô, Maíra, só para falar uma coisa, você está lendo do YouTube? O Omar é meu pai, tá? Ah, tá. Querido Omar. Eu passei o link pro meu pai, Andres. Você vê, eu não tô falando nada, velho. Meu pai. Sim, então, às vezes é no começo da reunião ou às vezes é no final da reunião. E a gente fecha assim, ó, pessoal, agora só para fechar a reunião, a gente tem uma surpresa para vocês, a gente queria tocar uma música para vocês da nossa startup, né, da nossa empresa. Ou muitas vezes uma música que nem é da nossa empresa. Às vezes, quando é uma reunião com algum time do Brasil, por exemplo, ou com algum parceiro no Brasil, a gente faz isso com uma música brasileira, bossa nova, porque quebra um pouquinho daquele formalismo, né? E quando o pessoal vê uma música que ele conhece, que acaba interagindo, acaba tendo uma aceitação bem legal, assim. Foi legal, a gente fez isso já até para cliente, a gente tem vídeos no YouTube, os clientes também gostam, com investidores também, porque passa muito dessa energia que a gente tem. Uau! Legal saber que o Marta está online também. Queria entender um pouquinho como que você vê a volta dos eventos, né? Você falou que mudou um pouquinho a estrutura, né? Fez um novo piloto aí do seu trabalho, mas como que você vê a volta dos eventos após essa pandemia, o ano que vem, por exemplo? Legal. Ok, eu acho que a volta massiva dos eventos vai ainda depender da vacina, né? De termos uma vacina, né? Eu acho que também, trazendo um pouquinho para o lado da nossa startup, assim, a gente acredita muito que agora as pessoas aprenderam a vir mais para o digital, então essa oportunidade de ter uma mistura entre digital e offline, nós dizemos em realidade, in real life experiences, né? Experiências na vida real e online, vai ter uma mistura. A gente acredita muito que haverá agora, começará a ter até mais uma mistura, entendeu? Entre esses eventos. A gente acredita que, eu não posso dizer se vai ser já a partir de janeiro, mas eu acredito que após vacinas, por exemplo, estarem liberadas, eu acho que a gente já consegue. Depois tem um período também para vacinar as pessoas, né? Que vai durar aí. Também não sei uma data certa, então acho que nem vale a pena comentar, mas tem esse período, e depois a gente já começa a ter novamente eventos com mais regularidade. Os eventos são muito importantes no mundo, né? Então, isso é algo que o pessoal deve estar lutando muito para voltar muito rapidamente. Inclusive, só nos Estados Unidos é uma economia de quase 3 trilhões de dólares. Não, é 1 trilhão de dólares, 300 bilhões de dólares só em serviços para eventos. Então, é algo que vai, acho que a partir do ano que vem, retomar. Sim. Acho que o futuro mesmo é esse híbrido, né? Então, a gente ter a oportunidade de fazer o evento presencial, mas também poder escolher fazer o evento online, facilitou bastante, né? Sim, sim. E agora a gente, por exemplo, tem a nossa tecnologia que está vindo para o mercado, né? E algumas outras tecnologias vão vir também. Então, vai ser, acho que interessante ver o que acontece nesses próximos meses, assim, para eventos nessa área. Você poder comprar online, você poder ter sponsors online também. De repente, a Campinas Tech tem os próprios sponsors e quer fazer um evento online, que para abranger mais, não só Campinas, São Paulo, mas para abranger, de repente, todo o Brasil,
de repente, outros países do mundo também, trazer um speaker internacional, né, com custo reduzido, também dá essas possibilidades. Sim. Essa é a parte boa do virtual também. Chegou mais uma pergunta no YouTube da Kathleen. Como é a relação das startups com as gigantes do Vale? A sua startup consegue ter uma relação com o Google, Facebook, entre outras? Tem uma proximidade ou são universos bem diferentes, distantes? Olha, boa pergunta. Na verdade, tem bastante comunicação, sim. Vou dar alguns exemplos, tá? Da experiência que eu tive. Logo que eu cheguei em São Francisco, a gente teve uma oportunidade de fazer Entrepreneur in Residence, que é empreendedores em residência, na Eventbrite, que já era uma empresa se eu não me engano, já era $1 bilhão. Uma empresa de 1 bilhão. E essa foi uma grande oportunidade. Então, as grandes empresas, elas querem também se aproximar das startups para entender também como que... Vou dar um exemplo, como que as startups funcionam, né? No caso da Eventbrite, ela já era uma startup, já sabia que era uma startup, claro, né? Tinha passado por todo esse processo, mas era uma boa oportunidade para ela para saber o que estava acontecendo na própria indústria, entendeu? Dos eventos. Então, ter startups incubadas dentro da própria empresa. Então, esse tipo de relacionamento acontece muito no Vale. E Entrepreneur in Residence é um dos títulos mais altos, assim, para empreendedores, inclusive no Vale do Silício. Quando você fala assim, eu fui empreendedor in Residence no Google. Uau, o pessoal já fala, uau, que legal, entendeu? E isso acontece também em outras empresas. Outras interações que acontecem muito por exemplo, eu participei bastante, o Google, eles têm um programa para CTOs. Então, cada 2 semanas eu tinha um almoço com CTOs ao redor do Vale, de outras startups, e o próprio Google levava um speaker, né? Seja interno, para falar dos programas do Google para startups, ou seja externo, para falar de tecnologia. Acho que isso é bacana. Vamos ver. Outra coisa, a gente participa também como chama? Parcerias com a Amazon nos Estados Unidos, então isso também abre oportunidades para conversas, ganhar créditos em alguns produtos da Amazon. Então, isso acontece muito lá, demais. E as empresas são muito abertas também. Então, por exemplo, o escritório do Airbnb é aberto para visitas, se você fizer o schedule. Tem outros escritórios que são abertos também. E o pessoal vai muito em networkings. Qualquer lugar que você for em São Francisco, bares, você vai encontrar pessoas que ou estão em posições de liderança em uma dessas empresas também. Então, é bem unido, assim, o pessoal de startups e grandes empresas. Só mais um exemplo, desculpa. A Amazon, por exemplo, tem um loft. Eu acho que ela tem em São Paulo e tem um loft em São Francisco. O que é esse loft? Ela abre oportunidade para startups irem lá e trabalharem de lá. Então, eu fui lá, encontrei vários brasileiros, isso é muito legal, empreendendo em São Francisco. E é bom para os empreendedores fazerem networking. A própria Amazon deixa algumas pessoas da Amazon AWS para darem também suporte se alguém precisar. Acho que responde um pouquinho? Sim. Legal. Andres, a gente já está chegando no encerramento, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tem esse sonho, igual você tinha, de ir para São Francisco, de visitar o Vale. Então, deixa uma última mensagem para o pessoal. Legal. Tá bem, eu tinha feito algumas anotações aqui, então acho que eu vou até colocar um pouquinho dessas anotações rapidamente. Uma coisa que me impactou muito, eu saí de uma cidade muito pequena, depois eu fui para Campinas, depois eu viajei para o Vale, né? A forma como as pessoas pensam e o mindset não vou falar que é diferente dos empreendedores brasileiros, porque eu acho que não, mas vou falar o mindset que eu vi lá, tá bem? É um mindset de pensar grande. E isso foi algo que eu achei bem legal, porque a gente está sempre falando de milhões de dólares, de escalar para milhões de dólares. Então, how to become a $1 trillion company. Então, essa é a nossa missão, ser a maior empresa, uma das maiores empresas do mundo, a maior empresa do mundo em tecnologia. Então, o pessoal está sempre pensando grande, e eu acho que isso é muito legal. É muito importante também.
tem aquele, eu vou falar, vai virar até clichê, mas pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, né? As pessoas falam. E quando você pensa grande e você acredita nisso, você atrai pessoas e atrai recursos que você não estava acreditando, talvez, em atrair. Vou dar um exemplo. E isso é importante para startups. Às vezes, você precisa ter os melhores, né? Quando você é uma startup, uma forma de você pensar grande é: eu preciso ter os melhores para estarem conosco, para a gente crescer e ser o maior no nosso mercado, por exemplo. Quando você pensa nisso e busca isso todo momento, obsessivamente, isso também está em alguns livros que a gente lê, de aquele O Segredo, tudo faz parte de uma obsessão saudável de crescimento, né, e foco. Você atrai essas pessoas. O que você pensa, você atrai. Ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente precisou pivotar a empresa muito grande, muito rapidamente, a gente teve uma dificuldade que era, ok, a gente quer construir um produto de alta tecnologia que exige os melhores do mundo para uma determinada tecnologia, né? Quem que são essas pessoas? Não sei, mas vamos já começar a procurar essas pessoas, já começar a entrar em contato, pedir introduções e assim por diante. Para quê? Para que a gente consiga atingir os objetivos. E porque teve esse pensamento grande, né? A gente conseguiu. E hoje a gente tem no time o Larry, que é um excepcional engenheiro. Você olhar o currículo dele, tipo, você fala assim, uau, né? E a gente tem outras pessoas que são muito, muito boas na equipe por causa disso. Então, essa é uma das coisas que eu vejo, né? Pensar grande também vai te trazer os melhores advisors para sua empresa. Então, hoje a gente tem advisors que são high level em São Francisco. Chris Ye, por exemplo, que é autor do livro Blitzscaling, que é super conhecido no mundo inteiro, parceiro do Reid Hoffman, que é fundador do LinkedIn, tá no nosso time em corpo de advisors, Todd Williams. Então, isso é muito legal. A gente trouxe essas pessoas para perto da gente. Legal. Esse é um dos takeaways, assim, sabe? Pensar grande, pensar ir nessa direção. Outra coisa muito importante para startups que eu vejo é claridade mental, e a gente precisa trazer isso para dentro das nossas startups, mas isso você faz quando você está descansado, quando você tem essa visão de, ok, o que eu preciso fazer para crescer? Muitas vezes, numa startup, você entra num loop, né, e num desgaste tão grande que você passa a perder um pouco dessa claridade mental. E quando o seu time está vendo isso e pode te ajudar nisso, é muito bom. O que é claridade mental? Vamos supor, eu preciso tomar uma decisão, né, na startup. Será que eu estou tomando a decisão certa? Como que eu vou tomar essa decisão? O que eu preciso pensar e fazer para tomar essa decisão? Quem que eu preciso chamar para dentro do time para tomar essa decisão, né? Isso tudo parte de claridade mental. E quanto mais claridade mental você tem, mais rápido você consegue ir para atingir alguns objetivos, no caso. Parece um pouco abstrato, eu poderia dar exemplos da própria startup, mas, enfim, esse é um ponto legal. Rotinas diárias é muito importante para não te deixar entrar em burnout. Eu tive essa experiência lá e dos pontos que eu tive que fazer foi vir para o Brasil, descansar por algum tempo para não entrar em burnout. O que acontece quando você entra em burnout numa empresa? Numa startup, por exemplo? Você fica tão cansado que as coisas começam todas a irem para baixo. E isso é um ciclo até que a startup, muitas vezes, por isso que muitas startups morrem também, entende? Pode morrer por causa disso. Então, se você não tiver claridade mental, autorreflexão para saber que, ok, será que eu estou me desgastando, né? Qual que é o meu nível de energia? Porque, como eu falei, para você estar numa startup, o business exige muita energia pessoal, exige muito. Você precisa ter energia. As pessoas estão olhando para você o tempo todo no seu nível de energia. Investidores estão olhando para ver se você tem muita energia. Seus funcionários estão olhando para ver se você tem energia realmente para segurar as broncas que vêm de uma startup. Seus clientes estão olhando para ver se você tem energia realmente para fazer uma venda, né? Então, se você entra em burnout, cansaço, sua energia diminui e tudo isso começa a ser afetado, entendeu? Então,
para quem está desenvolvendo uma startup, para quem está dentro, seja também pessoas que estão trabalhando dentro de uma empresa, comece a se autoavaliar, assim, será que peça feedbacks de outras pessoas, será que estamos em burnout, será que não, o que nós podemos fazer para sair disso e tomar melhores decisões. E é isso, basicamente, que eu tinha para dizer. Então, acho que esses 3 pontos podem ajudar, colaborar e agregar um pouco. Muito legal. Andres, muito obrigada pela participação, com certeza ajudou bastante gente. Obrigada, pessoal, que participou. E confiram nossas redes sociais, os próximos eventos. E deixa o contato também do Andres, né? Caso vocês tenham alguma pergunta que queiram fazer no particular com ele. Ele tem o LinkedIn e é só se conectar. Obrigado, tá pessoal. Obrigado a todos. Tchau, gente. Valeu. Valeu, Omar. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Equipe.